aqui começando mais um episódio do Groundcast e hoje temos aqui um cara que ele é especialista na área dele, a maior referência que eu tenho, pelo menos, de atuação no seu mercado. Então fique com a gente aqui hoje para acompanhar um pouquinho dessa história e já dando aqui as honras também, agradecer ao meu querido JC por estar aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Jackson. E aí, se apresenta para a galera aqui. Eletricista fala comigo. Gente, obrigado pelo convite, né? Vocês, o pessoal que acompanha, né? E é uma honra mesmo estar aqui com vocês e que a gente possa bater esse papo aí. Eu sei que vai passar do horário esse papo nosso aqui, porque é uma galera muito boa, né? E eu estou à disposição de vocês. Aí, maravilha! E não poderia faltar a apresentação da nossa lady maravilhosa, Juliana, por favor, se apresente. Mais um episódio começando aqui com essa mesa recheada, completa de informações hoje. E hoje vocês vão saber várias dicas e os pulos do gato aí, ó, da melhor equipe de elétrica. E falar em pulo do gato, o pessoal fala fazer um gato, um gatinho. Ai, vamos começar falando de gato então, né? A gente não Miau. faz nada, né? Vamos começar. Depois que você estuda, aí você faz um ajuste técnico. Ajuste verdade. técnico. Muda um pouquinho. A gente Mas faz um ajuste técnico. Tem um ajuste técnico quando não paga a conta, tem um ajuste técnico Exato. que a gente pode pedir algumas dicas. Falando sobre gato e já ajuste técnico, eu queria começar falando sobre desafio. Jackson, explica pra gente um pouquinho a sua área de atuação, quanto tempo você está nessa área e principalmente qual foi o principal desafio que você já enfrentou. Eu imagino que tem hoje vários, né? nessa sua área, porque é uma área assim, de uma responsabilidade, um risco muito grande, né? Compartilha um pouco com o pessoal aí um pouco da sua história e principalmente qual foi o seu desafio aí nessa área de elétrica. Cara, eu tô na área há quase 20 anos, né? Eu entrei como promotor de vendas em home center e aí pela Schneider Elétrica e eu era promotor de mecanismo, interruptor, tomada e tal. E aí eu me tornei, fui crescendo na empresa e eu virei um técnico de produtos da Schneider. E esses produtos eu comecei a dar treinamento para eletricista a respeito desses produtos, né? Então os disjuntores da Schneider, todo o mecanismo da Schneider, lançamento e tal. E a gente ia em alguns home centers para poder falar sobre esses produtos. E quando eu chegava, a gente viajava o Brasil inteiro e tipo, falava algumas lojas de materiais elétricos, colocava um banner lá, vai ter treinamento e tal, aí a gente ia para lá, eu ia para lá com a equipe e eu começava a dar treinamento para eletricistas. Então era nichado só para eletricista. E toda cidade que a gente chegava, eu comecei a notar uma coisa em comum nos eletricistas, que era a parte de comportamento. Então, os caras se viam como peão de obra. Talvez na pior interpretação da palavra, eles se viam assim. Eles se viam e se comportavam desse jeito. Não tinha um posicionamento, não né? Tinha. E quando eles se viam e se comportavam desse jeito, as pessoas viam ele e tratavam da mesma maneira que ele se comporta. Porque você é da maneira que você se vê, Sim. que você se posiciona. Quando eu saí da Schneider, em 2014, né, então já tinha alguns anos trabalhando com a parte elétrica, mas na parte técnica, né, e aí eu fui para a prática. Então tinha um vasto conhecimento técnico, né, de produto, e eu falei, agora eu vou para a parte técnica, para execução, mas o meu alvo vai ser o atendimento, que era o diferencial do que eu já tinha assistido em muitos, né. Então o comportamento e o atendimento seria o diferencial. Né? Mas aí eu achei, aí vem os desafios, né, que você perguntou, eu achei que como eu tinha um conhecimento técnico muito grande, cara, seria mamão com açúcar, agora só executar. Aí que veio A verdade, né? É verdade, porque eu entrei, né? Então, o maior erro, né? Eu já quis ser sem ser. Então, o maior erro foi, eu entrei, já quis entrar como uma empresa grande e tal, já comprei os uniformes, tudo, e fui. Só que não é assim, você tem todo um processo para você construir. Então tem muita coisa na obra que você não aprende em nenhum curso técnico, né? Então tinha muita teoria, estudei bastante coisa, mas na obra, cara, é outra coisa. E aí foi esse o maior desafio, foi entender a rotina de obra, as buchas que dá e começar a resolver isso. Só que eu trouxe para mim o seguinte, eu comecei a ser um solucionador de problemas. Então eu coloquei na minha cabeça, eu só resolvo o problema. Porque você procurar quem foi, não, cara, qual é a solução?
Então eu comecei a fazer isso. E hoje, na minha cabeça, é isso. Como que resolve? Como que a gente resolve? Então o maior desafio mesmo foi exatamente esse. Achar que era só ir para a obra com o que eu conhecia, teoricamente eu ia conseguir fazer, mas não foi assim. E você já foi para a obra como empresário, como sua empresa? Eu já quis ser como empresário. Saí do CLT, cara, já sou empresário, né? Só que não foi. Você precisa construir isso. Né? Então, quando eu entrei, eu já quis JC, já fiz logo, tudo, sou meio doidão, né? Aí eu já desenhei no caderno, já coloquei, já fiz as camisas, o pessoal, tipo, 20 dias depois eu tinha saído, já tava com um negócio parecendo que... Só que aí, cara, tem todo o processo que você precisa viver, né? Então foi os maiores desafios mesmo, foi entender que não dá pra você só falar que ou você precisa realmente ser. Na prática, né? Na prática. Hoje você a gente tem um problema muito grande, né? No Brasil, quando a gente fala que a gente é bom em alguma coisa. Culturalmente, você não pode dizer que você é bom em nada, porque você não é o Soa mal, né? Ai, como eu sou metido, né? Isso aí, você não, mas eu sou bom no que eu faço. Eu faço a mesma coisa há quase 20 anos. E eu sei que eu sou bom no que eu faço. Tecnicamente. E tem muita gente boa na mesma coisa que eu faço. Tem gente melhor que eu. Tem gente que trabalha pra mim que é melhor que eu, fazendo tecnicamente, né? Montando os painéis, distribuição de circuito. O cara olha isso aqui, ele sabe quanto você vai usar de material, só de olhar isso aqui. Então, assim, a gente tem hoje profissionais não, técnicos capacitados para isso. Mas o que a gente pode continuar? Como é que é? Pode, bora. Porque o que eu vejo hoje, né? O gargalo, a dor, né? De muita gente, de muitos eletricistas como eu. Se tornar um profissional. Porque uma coisa é um cara técnico, né? Então o cara é técnico, ele domina o que faz. Mas o profissional, ele tem outros requisitos. Ele tem compromisso, ele tem comprometimento, ele tem palavra, ele tem horário, ele tem postura, ele tem posicionamento, né? Então, ou seja, ele é transparente. Essa construção de profissional, talvez hoje é o que falta para todos nós, para vocês que trabalham com obra. Sim. Às vezes você pega um cara, o cara é um avião, só que aí, você pagou o cara na sexta-feira, esquece. Você pagou o cara na segunda-feira tá quebrado, tá pedindo, por quê? Porque não tem na mente dele uma outra ideia, um outro ser que ele pode ser. Então a ideia dele é que ele é aquilo, peão, sexta-feira ele precisa do dinheiro dele para tomar ali a cerveja e tal, não tem perspectiva de vida nenhuma, sonho nenhum, nada. Então essa construção de mudança de mentalidade é o que a JC Instalação oferece em um dos nossos treinamentos lá, que é como fazer 10 mil reais por mês, que é uma isca, né? Para você trazer um eletricista, como fazer 10 mil. Mas a grande ideia é mudar a mentalidade do cara. Que legal. Você traz uma autoridade, né? Você faz ele se posicionar. Porque é o que falta. Porque uma coisa não adianta. Se você for me contratar, a gente é mais caro. Esquece, não tem como você colocar e falar, já que você vai fazer, mas eu fiz orçamento com esse eletricista e com você, cara, não tem jeito, nem adianta querer pegar o meu orçamento para você poder fazer leilão ou comparar com alguma coisa. Exatamente. Obviamente que numa negociação, você vai fazer com a gente, aí a gente vamos brigar lá, vai discutir preço e tal, tá tudo certo, faz parte do jogo. Mas não adianta você falar, vou contratar o Jackson, eletricista, para fazer aqui e vai ser o mesmo preço do eletricista que está executando, não vai. Porque a gente tem toda uma estrutura que a gente precisa manter e vem das obras, vem de todas as outras coisas que a gente faz. Mas do desafio que você falou, o desafio foi realmente entrar no piso de obra e formar como profissional mesmo. Então essa formação foi o maior desafio. E aí, a obra é um desafio, né? E fazendo um link com o que você está falando, que seria a nossa próxima pergunta, né? Qual que é o maior erro que você vê na sua área de atuação? Acho que você já colocou um pouco, que é essa questão do posicionamento, né? E você falou uma coisa que é legal, que a gente passa por isso. Eu não sou o cara mais barato do mercado, a Juliana não é a mais barata do mercado, mas a gente oferece para o nosso cliente a segurança. E a gente fala muito isso aqui. Quando você tem o especialista, ele não é um gasto a mais, ele é um investimento para te garantir uma segurança, né? Então hoje, assim, dentro da sua realidade na elétrica, qual que é o erro comum que você vê hoje dos seus concorrentes ou no seu mercado, que você fala assim, o cara quer economizar e contrata uma empresa que talvez não tenha tanta qualidade e ele corre nesse tipo de erro? O que você enxerga hoje na sua área como um erro recorrente aí dos eletricistas? Eu acho que dos eletricistas ou de quem contrata? Do eletricista. Do eletricista realmente é oferecer algo que ele não consegue, não tem capacidade técnica para executar. Então, aqui, por exemplo, não é qualquer eletricista. Então, hoje,
o cara faz um curso, ele fala, eu sou um eletricista. E nessa questão técnica não é só fazer o curso, né? Você precisa ter vivência de obra, né? Porque o cara terminou um curso, ele vai ter agora uma vivência de obra. É igual, eu acredito que para todas as profissões, né? Você se forma na engenharia, você tem um diploma, teoricamente você é um engenheiro, mas você vai entender quando você vem para isso de obra, cara. Tem um diploma, né? Você só tem um diploma. Não dá para você finalizar a obra com... E aí você começa, só que aí a grande sacada, o legal é que você começa a bater a cabeça e você começa a ficar cascudo, né? Então quando começa a fazer, por exemplo, aí eu falo da contratação, quando um cliente fala assim para mim, ô Jacques, você cobrou 50 mil, mas o cara mandou orçamento aqui, ele vai fazer por 20. Esquece. Então faz com ele. Esquece. Não, é sério, porque o cara não adianta, o cara não vai fazer aquilo por 20. Porque se você tem ali uma disputa, um cara ofereceu 50, outro 45, outro 48, tá tudo certo. E a gente sabe que a elétrica é uma das partes mais caras ali da obra, quando a gente trata de uma elétrica com boa qualidade, né? Então, o que eu percebo muito em relação aos meus clientes, que quando você vem com o valor da elétrica, é sempre um susto. E por que eu percebo que é um susto? Porque eles não veem. Tá chumbado na parede, o cabo tá passado por dentro, então eles não veem, então eles acham que é muito caro. Não agrega valor para eles. Imagina que absurdo, mas eles não entendem o grau de complexidade e a importância, né? Então eu fico, imagina a gente entrega, eu trabalho com obra, uma coisa mais global, então a gente faz as contratações, né, de serviços, e eu percebo, né, quando a elétrica tá toda instalada, acabada, aí o cliente chega, mas fizeram nada? Fez nada. Semana inteira aqui não fez nada, né? Exatamente. E aí também eu percebo muito o posicionamento, né, dependendo dos prestadores, que nem eles conseguem se explicar direito, porque eles são tão executores, que na hora que a gente precisa, de fato, colocar na mesa para bater um papo, você percebe ali que falta, né, um posicionamento melhor para poder... passar esse entendimento, né, para o cliente. Passar a informação. Na verdade, o cliente, né, ou nós, talvez seja cultural, a gente paga pouco pela segurança. Então a gente não coloca preço na segurança, né, na prevenção de algo. Então quando você fala da elétrica, quando o cliente fala elétrica é cara, ele vai pensar os materiais elétricos são caros. E agora o cara que vai fazer a instalação, ele quer jogar lá embaixo, assim. Sim. Então assim, só que quando qual é o maior problema? O problema é quando você contrata o pedreticista. O cara, ele vai fazer, e aí é o que talvez seja o gargalo de muitos eletricistas, é o cara que faz tudo. Então o cliente opta porque o material é caro, o meu pedreiro faz. Não tem nenhum problema o pedreiro ser técnico que faz, mas ele é técnico, ele conhece de norma, ele vai trazer segurança naquilo. Ele tem uma autoridade para quando ele fizer algo e der um problema, você vai ter retorno desse cara. Ele vai te trazer essa segurança de um retorno, de voltar depois. Por quê? Porque quando a gente fala da JC, cara, a gente tem uma imagem, né? A nossa empresa. Um cara, por exemplo, que nem os que a gente está fazendo, um cara desse, um clique dele, ele fala da gente, acabou. Você pede mercado, a gente sabe de onde a gente mora, aqui onde a gente trabalha, presta serviço. O boca a boca, quem falou para acabou, você morreu aqui. E na elétrica também. Só que o cliente, ele não quer contratar um profissional, um técnico para executar algo que é tão precioso. Exato. Porque, cara, a elétrica, eu sempre falo para os nossos alunos, mentorados e tal, que a pintura, você vem ali, você coloca uma etiqueta, cara, faz de novo. Né? Então, você faz de novo aqui, essa parede aqui não, quebra isso aqui, faz desse jeito. A elétrica é só quando a casa precisa funcionar que a gente descobre que não está funcionando. Mas eu falo assim, olha só, tudo isso você muda. A elétrica não, a elétrica se der problema, cara, é grave. A elétrica, gravíssimo. Você mata alguém dentro da casa. Você mata os filhos, você mata qualquer pessoa. Você queima um equipamento tá super caro, né? Você tira a segurança da casa com câmera de segurança que não funciona. É pouco valorizado o cara que é técnico, o cara que está trazendo segurança pelo que está fazendo. Até hoje a gente... Mas isso é falta de posicionamento. Falta de posicionamento e falta de como trazer para o seu cliente ali a importância. Educar o cliente, exatamente. Né? Educar o cliente, então eu escuto muito assim, nossa, a elétrica é muito cara. Ela é cara. Você tem toda a razão. Mas olha a magnitude desse projeto, né? Eu acompanho você nas redes sociais, inclusive parabéns pelos trabalhos, eu sou super fã. Eu vi que você está na casa de uma pessoa bem
bem bacana, né, do Thiago Nigro e da Maíra fazendo todo aquele projeto. Eu já vi que você vai dar vários spoilers ali durante isso, né? Eu tô achando o máximo, tô achando muito legal ali o trabalho que vocês estão fazendo. E a gente sabe que não é fácil, né? A gente conseguir se conectar com pessoas, né, que trazem ali para você, porque isso é uma autoridade. Ali você está validando quem você é dentro do mercado. Sim. Pelos clientes que você atende, né? E dentro de todo esse contexto mágico, né, que eu vejo que você faz bastante coisas também pro Pablo Marçal, junto agora com o Thiago. Me conta aí, qual foi o pulo do gato, assim, para você se conectar com essas pessoas? Foi através dos seus conteúdos, indicações, dá dica. Ó, agora vamos aproveitar, vamos anotar, que ele vai dar o pulo do gato de como conseguiu chegar no nível que ele está. Então, se eu fosse você que pegava papel e caneta e anotava essas dicas valiosas e, ó, grandes viradas de chaves. Anota que é precioso mesmo, né? Por quê? Porque eu passo para algumas pessoas e os caras têm mudado mesmo. Uma das primeiras questões é você ser, né? Antes de alguma coisa você precisa ser. Hoje a gente tem muitas pessoas que são enganadoras. A internet, ela tá... Porque da boca para fora a gente pode ser o que quiser, não é mesmo? Quiser, né? Então, só que aí a gente vê hoje na internet as pessoas se posicionando do que elas querem se posicionar, não do que são, né? Então o que eu ensino pra galera é o seguinte: a primeira coisa é olhar para dentro dela e falar assim, cara, eu sei fazer isso aqui, eu sou bom nisso. E aí ela começar a mostrar o que ela faz. Não é fazer para mostrar. Ou seja, você vai fazer, faz um negócio aqui que eu vou mostrar isso daqui para criar algum tipo de audiência. Não, eu já faço isso, eu só estou mostrando o que eu já faço. Então já é natural fazer isso daqui. Mostrar para você, tranquilo, nosso visitante. Mostrar para você só faz parte do jogo, ali, da sua imagem. Então eu falo para os caras, na questão de posicionamento do Instagram, a pessoa entrar na sua loja, que o Instagram, eu acho que eu não lembro se foi você que ensinou isso em uma palestra que você deu na Network Constru, que isso aqui é uma rede de negócio, foi você que falou, não é uma rede. Cara, eu peguei aquilo para mim, falei, puf, aí peguei para mim e falei, isso aqui é uma rede de negócio. Todas as minhas postagens são intencionais, todas, eu fico de alegre, eu não consumo isso aqui na internet. Aliás, se alguém quiser mandar alguma mensagem, passar alguma coisa para mim nos stories, alguma coisa para que eu veja, esquece, eu não vejo, porque eu não consumo. Eu uso intencionalmente as redes digitais aí só para fazer negócio. Então, qual é a virada de chave? É você entender que esse Instagram é a vitrine, é a sua loja, é a vitrine da sua loja, que o perfil é a sua imagem. A partir dali, você precisa ter os seus conteúdos, o seu produto dentro dessa loja. Mas a pessoa, ela precisa olhar a sua imagem. O que acontece quando os caras pedem emprego para mim? Você falou que eu era, né, antes da gente começar batendo papo, você era muito assediado. E hoje eu recebo mensagem do Brasil inteiro, eletricista, que eu sou eletricista, eu quero trabalhar com você e tal. Alguns eu consigo entrar no perfil, né? Eu tô ali, eu entro no perfil para ver. Só que o cara, ele falou que é eletricista, mas é o cara lá, e eu não tenho nada contra, cada um faz o que quer da sua vida. Tô falando pra quem quer crescer nesse negócio. O cara chega lá, o cara tá com a foto dele fumando na guile, na balada, não sei o que, e bebendo, com um monte de menina, com um monte de coisa, cara. Você entra no perfil do cara, como você coloca demonstra uma falta de comprometimento. Eu coloco um cara desse pra entrar, não tem jeito, o cara não mostra a autoridade que precisa mostrar, porque ele tá dizendo o que faz. Então, a primeira coisa é você realmente se posicionar como um profissional, se você quer crescer nesse negócio aqui. Aí você vai lá, muda sua foto de perfil, você muda a bio e escreve o que você quer, faz vídeos do que você está fazendo, tira foto. A questão de se mostrar é um processo de bloqueio que você começa a quebrar, tem um monte de questões para isso. Mas você tem um começo. A partir disso, você está criando uma autoridade ali no seu digital. Eu ensino como captar cliente também, não? Bora. Com certeza, né? O que vocês acham? Eu ensino ou não? Será? Eu acho que não, né? Não, ninguém quer cliente, né? Eu não quero. Pega essa dica aqui, é muito top. Depois que você construiu essa imagem no digital, não é só construir a imagem, é mostrar a sua realidade no digital, no Instagram, por exemplo, tá tudo bonitinho ali, a fachada da sua loja. Agora eu preciso que pessoas vejam essa loja aqui, né? Então o que eu faço? Eu vou lá naquela lupinha lá, e aí eu coloco Construtora São Paulo. Eu captei muito cliente assim. Então eu coloquei Construtora São Paulo. Aparece dezenas de construtoras. E aí eu começo lá. Bom dia, meu nome é Jackson Carlos, sou proprietário da JC Instalação Elétrica. Nós temos uma equipe de eletricistas capacitados para atuar na sua obra que está iniciando ou que já está em andamento. Precisar de mim, eu estou à sua disposição.
Mando isso, copio e colo para vários. Uma hora e alguns deles, eles vão ver ali, casou, né? Eu estou precisando de eletricista, o cara apareceu aqui. E aí eu vou te contar o resumo disso aqui, porque eu cheguei num papo. E aí eu vou captar o cara aqui. Beleza. Aí ela entra na mensagem lá, no seu perfil. Aí é a hora do seu perfil estar organizado. Porque quando o cara entra, é verdade, o cara fez isso, o cara fez aquilo, ele faz... E aí tem todo um processo até finalizar isso. Aí o orçamento, vai perguntar e tal, tem todo o trabalho. Mas você já trouxe cliente para sua loja, a partir dali é você que vai vender para ele. Fazendo isso, eu faço isso para consultora, para empreiteira, para arquiteto, para engenheiro. Então coloca lá, engenheiro São Paulo, um monte. Mano, se você entender que isso aqui é uma rede social, você não vai ter tempo para isso. Você vai enfiar no seu trabalho, não, eu não tenho nem tempo para mexer nisso aqui. Se você entende que é uma rede de negócio, faz parte do seu trabalho, isso aqui agora faz parte do seu dia. Você precisa separar um tempo para você... É a nova realidade, né? É a nova realidade. É um marketing gratuito que você tem. É uma exposição gratuita. Não basta só ser formado, né? Você tá na área técnica, tem que agora manjar de rede social. Assim, só que assim, são coisas simples, que se você fazer no seu dia a dia, porque é natural, você vive aquilo. Você, por exemplo, não tem esforço de nada, você vive isso aqui, cara, não tem como você... Então, ou seja, mostra o que você já faz. Então, você mostrando o que você faz, as pessoas vão ter acesso. E você vai começar a receber mensagens para toda essa galera aí. O que aconteceu? Eu também fiz isso, e o Thiago da Devisap, a gente foi na palestra lá e tal, aqui na Faville, e aí eu coloquei lá essa mesma mensagem, mandei para ele, quem mexe no Instagram dele, a esposa dele, e aí ela caiu o disjuntor na casa dele, aqui em Alphaville. Ela lembrou que alguém tinha mandado uma mensagem no Instagram dela, mandou para mim. Quando ela falou, aí eu falei, cara, é o Thiago, eu tinha assistido ele com o Pablo Marçal, sócio do Pablo Marçal, tal, não sei o que, eu falei, vou lá resolver agora, não mandei ninguém, eu falei, eu mesmo vou lá, né, falou, manda alguém lá e tal, eu falei, não, eu vou lá, aí fui lá, conheci o cara humilde, cara simples demais, gente boa, aí cheguei na casa dele, tá lá, fiz o serviço, falei pra ele, tecnicamente, tudo que ele precisava saber, e aí ele falou, quanto que é? Eu falei, não, mas você não vai me pagar. Ele falou, não, você é louco, você é trabalho, tal, não sei o que, eu falei, não, cara, aí o negócio é o seguinte, eu fiz aqui um e-book, e quando você está no digital e tal, cara, me fala aqui sobre isso aqui. O cara sentou, ele ficou ali quase 2 horas comigo sentado na mesa. Que incrível. Ia pagar e ir embora. Eu ganhei uma mentoria do cara. Que animal. Então, assim, essas coisas que são dicas que você... Agora, tudo começou onde? Fui lá no Instagram, postei a minha página, mandei uma mensagem. Aconteceu e a gente vai fazendo. Então, essa conexão com pessoas, você está no evento, você pega ali uma chave, muda. Aí eu fui no Network Constru, top também, a gente está aqui justamente por isso. Foi lá que a gente se conectou um com o outro, a gente conectou. E aí a gente vai fazendo essas alianças. Então a dica que eu dou é, primeira coisa, mostra o que você faz. Aquela ditado antigo, quem não é visto não é lembrado, é fato, cara. Porque hoje a gente tem um excesso de informações, muito rápido. A maior obra que eu estou falando isso para vocês, gente, porque é brabo mesmo essa dica. Você mostrar nos seus status do WhatsApp, a maior obra que a gente tinha pego até então, antes desses 2 anos, foi uma obra lá em Santo André. Foi um escritório de 3 andares top lá, chegou em R$450 mil. Uma obra que a gente pegou. Olha só, essa obra foi porque eu coloquei uma foto, um vídeo meu no status do WhatsApp. Qual era o tamanho da obra? Ela tinha 600 metros quadrados. 600 metros quadrados. Quanto que ficou? R$450 mil. 450 mil reais. 450 mil reais a gente fez. Com material. Com material, né? Com material e tudo. E aí a gente tinha 3 turnos lá. A galera, a gente botou os caras para trabalhar, foi bem bacana. Só que a gente chegou nessa obra porque eu coloquei um vídeo no WhatsApp. Uma amiga nossa trabalha no escritório lá no centro. O pessoal discutindo lá, porque queria ele precisava aprender de elétrica, tal, não sei o quê. E ela na hora do almoço bateu lá e me viu. Ó, tem um cara aqui. Aí o Jacques não conheço, tá? Entra lá. Pegou, aí entrou no Instagram de novo. Viu, me chamou, a gente fez lá e tal, a negociação, e a gente fez esse trabalho. Por quê? Já tinha algo construído, só que agora, por causa de uma postagem no WhatsApp, não custou nada, só coloquei o que eu estava fazendo, foi a porta para lembrar ela, por causa de muita informação. Às vezes o cara, se eu não estou presente, hoje talvez para vocês, você fala eletricista, vocês têm, eu e tem outros eletricistas que você conhece porque tá aqui na obra. Mas se você não está presente, a pessoa não é desse meio, ela não tem na cabeça dela. Ela está ouvindo, está precisando de canador, de pedreiro, ela não vai nem passar. Mas se você está se mostrando, fala, não, tem um cara aqui.
Aí foi esse contato que fez a gente fazer essa maior obra. Então, assim, o cara precisa ser e mostrar o que ele está fazendo e ter algumas técnicas para ele poder fazer essa captação de clientes. Então vamos lá, recapitulando as chaves que ele passou aqui, vamos lá. Isso aí. Ter um posicionamento nas redes sociais como um profissional da área, então é muito importante. Isso aí. Posicionamento na área. Você dispara mensagens. Uma coisa que é muito importante é você fazer disso aqui, eu fiz disso aqui realmente uma ferramenta de trabalho. Ela faz parte do meu dia. Eu preciso mexer na rede digital. Eu preciso mexer nas minhas redes de negócio. Então, quando você muda essa chave, cara, você vai ver alguma coisa, mas se mudar essa chave, você agora tem uma rede, isso aqui faz parte, isso aqui é o marketing, isso aqui é que vai trazer cliente, é uma captação É o novo de cliente. networking. Cara, se você não entender isso, se você ficar com essa cabeça, não, eu não tenho tempo para essas coisas, para o digital, não tenho tempo para mexer nisso, cara, deixa de doideira, porque isso aqui, imagina, quantos milhões de pessoas estão vendo isso, você faz um riozinho, um vídeo lá, bobo do nada, daqui a pouco tem 2, 3, 4, 5 mil, 10 mil pessoas, 1 milhão de pessoas assistindo uma coisa que você colocou. Imagina você pagar isso em um canal para alguém te ver. Esquece. Você tem a possibilidade de pegar essa ferramenta aqui e fazer dela um ativo para você. E eu vou te falar uma coisa, assim, num dos nossos cafés, né, a gente já teve essa conversa, você falou isso, me ensinou, então já digo aqui para você, cara, quer aprender, vai ver com gente que já tem resultado. Cheguei nesse cara e falei, negão, você tá com vários milhares de seguidores, como que a gente faz? Um café, lembra? Mesma coisa, senta aqui. E aí me deu a dica, me explicou, e aí o primeiro vídeo meu que passou de 10 mil visualizações foi usando a estratégia que você me ensinou. E essa semana teve um vídeo que eu postei que teve um alcance de 500 mil pessoas, 580 mil pessoas. E eu tive exatamente essa chave. Quanto que eu pagaria para ter um conteúdo meu entregue para 580 mil pessoas? 500 mil e pensei isso, falei, cara, é uma ferramenta que eu preciso mergulhar, porque é um alcance absurdo, absurdo. 580 mil pessoas dá para encher uma cidade. São 10 estádios de futebol. Tá muito longe. Cara, você imagina, você posta alguma coisa hoje, 3, 4, 5 mil pessoas estão assistindo. É muita gente. Muita gente. Imagina você comprando um folder hoje, fazendo um cartãozinho seu e entregar para quantas pessoas você consegue entregar? Para que possam ver. Cara, você está aqui, você entrega na mão do cara, você entrega para 10 mil, 100 mil pessoas assistindo um conteúdo seu. É você vendendo o seu produto para todas essas pessoas, oferecendo. E se você faz isso constantemente, cara, não tem jeito. Eu sempre falo, cara, não tem como dar errado. Eu falei para as pessoas que andam comigo, né, depois que eu comecei a mudar a mentalidade, e a gente já tinha plantado muita coisa, né, tinha muita escassez na questão de prosperidade financeira. Então, por causa cultural, família e tudo, aí a igreja tem a mesma cultura, né, de vitimismo e tal, aquele monte de coisa, e você vai tá ali. Quando a mente abriu para essa questão de financeira, prosperidade, eu falei para o pessoal, ó, vocês vão ter que andar comigo aqui, porque eu vou fazer umas doideiras e a gente vai prosperar. Eu comecei a fazer, e eu falei, não vai dar errado, não tem como dar errado. Né, eu vejo alguns podcasts e tal, os caras falando, ó, se você plantar limão, cara, não sabe quando que vai dar e quanto que vai dar, mas vai dar limão. Vai dar limão. Só vai dar isso se você plantar isso. E a gente tem plantado essas coisas e vai dar essas coisas. Não tem como dar errado. Então, se você é o que você diz, o que você prega, né? Você, cara, não tem como dar errado. Agora, precisa ter constância, precisa ter coragem para fazer. Ou seja, o cara que me ensinou isso, que foi também no network, eu falei, cara, tem 500 mil de seguidores. Ele falou, cara, eu faço isso aqui. Ele falou que ele já falou isso para dezenas de pessoas. Foi o Thiago. Ele é o nosso convidado também. Vai ficar por aí, daqui a pouco ele tá aí, fica com a gente aí. Ele que me deu a dica no network, sentei, aí ele falou assim, faz isso aqui, e você faz isso, ele mostrou, eu falei, não, peraí, eu vou fazer agora. Mesma coisa que você fez comigo, tá vendo? Eu tenho que agradecer ele também, que eu sou a segunda geração. Eu falei aqui, ele faz isso, na hora eu fiz o vídeo, na hora bateu 70 mil visualizações, o que tinha mais, no mesmo dia eu fiz 6 daquele. Todo dia eu fazia 6, todo dia, minha meta era 6, e foi fazendo todos os dias. Aí ele falou, não, você coloca 1, 2, eu falei, que 1, 2, cara, eu vou fazer. Você tá com quantos seguidores hoje? 340 mil, 335 mil seguidores. Maravilha, hein? Aí eu comecei a fazer, e o negócio começou, vi um monte de gente. E aí começa a vir proposta, começa a vir um monte de coisa. Funcionar, né? Só para reforçar aqui,
Para você que está assistindo a gente aqui, a primeira coisa que o Jackson falou, e eu gosto muito de reforçar isso e toda vez eu falo, seja, não oferte algo que você não é. E tá tudo bem, porque se naquele momento aquele cliente está procurando uma coisa que você não é naquele momento, é melhor você não ser contratado, certo? Exatamente. Do que você vender uma coisa que não é você, né? Então, aproveitando aqui esse momento que a gente está falando aqui também sobre exposição, queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Vocês estão vendo que a gente está com uma composição legal aqui. Agradecer a Gold Bee Paisagismo da Marcela, uma excelente parceira nossa. Agradecer também a Fix Invest, que é a nossa parceira, a nossa apoiadora aqui nessa obra que a gente está fazendo. Então, muito importante somar com pessoas que acreditam no nosso trabalho. E Ju também pode falar do pessoal da Consluga? Com certeza. Para quem precisa alocação de material para a obra, não esqueçam, gente, Consluga, esse é o nome onde você vai achar tudo que você precisa para a sua obra. E eu também não posso deixar de falar da Mais Controle, a empresa que hoje é um dos nossos patrocinadores, que faz toda a gestão da obra através de um aplicativo. Muito bom, muito bom. E aí, cara, legal que você está falando sobre a loja, sobre essa questão de posicionamento, e eu queria falar um pouquinho sobre a sua hub. Porque eu vi lá que você tem vários negócios, né? Então você é um cara muito antenado no movimento, percebi que você começou a diversificar bastante aí as possibilidades de negócios, de ganho. Eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre essas frentes todas que você tem aí dentro da sua empresa. O que eu falo para o pessoal, né? Hoje, tecnicamente, muitas escolas vão ensinar, né? O cara se formar tecnicamente para o negócio, qualquer coisa que ele faz. Mas uma mudança de mentalidade, no meu tempo, pouco tinha sobre isso, né? E o que fez eu hoje chegar onde nós não chegamos onde nós queremos ainda, né? A gente tá caminhando nessa área de empresário e tal, investidor, a gente tá começando agora, é um desafio para nós, né? Mas a gente tá dentro do negócio, né? A minha cabeça, quando ela mudou, quando eu tive a mudança de mentalidade mesmo, que eu falei, eu posso ser isso, né? Saí da onde eu saí e eu falei, eu posso chegar. Sabe quando eu vim para a Alphaville, vim para o network lá e tal, onde eu tive a possibilidade de conhecer vocês, eu cristão, né? E eu não conseguia assimilar. Eu lembro que você me fez uma pergunta, a primeira vez que a gente se viu pessoalmente, você falou assim para mim, isso daqui funciona? Ah, eu falei, funciona. Funciona, você tá no lugar certo. A Ju falou, foi esse negócio dar certo mesmo? E a Ju falou, funciona, network funciona. Só que eu vim da comunidade, do Capão Redondo, e a minha vida, cara, a nossa vida era ali, tá? A prosperidade tinha um teto, né? Então a gente é doutrinado a isso, de não ir além do que você acha que é capaz, porque a gente pode fazer muita coisa, né? Só que nós somos doutrinados a isso. Então, qual que era o meu legado, né? O legado era você trabalhar, pagar suas contas, né? Você ter uma casinha ali, né? Formar seu filho, essas coisas que foi ensinado para meus pais me passou e tá tudo bem, é uma benção. Foi o que eles puderam dar para nós, né? Só que aí parece que você pula um muro. Quando você pula o muro, você fala, cara, tem mais coisas, né? Tem outra coisa aqui, eu tô aqui dentro, mas existe outras coisas. E quando eu vi a Ellen pregando, a Ellen falou que Deus abençoou ela e tal, não sei o quê, e eu como cristão, eu não conseguia assimilar isso, riqueza, e eles também são do Capão. Eles também, eu não conseguia assimilar prosperidade com Deus, prosperidade financeira, com Jesus, era um bloqueio, porque me mantia, cara, se eu tiver a gente come, se não tiver não come, era desse jeito. E aí eu peguei e fui pra lá, e eu comecei a ver a galera fazendo, eu saí daqui, a gente chegou, nós estamos sentados nessa mesa, e foi aí que eu perguntei pra Ju, esse negócio funciona, até que ele teve a oportunidade de trabalhar junto, de conhecer, dela me indicar para outras pessoas, e aí começou, aí a minha cabeça mudou, para esse negócio, não, eu preciso entrar nisso aqui. Uhum. Teve um dia que é muito forte isso, eu nunca tive problema com isso, quando sua cabeça muda, você começa a ver as coisas diferentes. A minha esposa, ela mandou uma foto do Daniel numa piscina, estava em cima da laje do meu sogro, uma piscina acho que Daniel é seu litros, filho? Meu filho, Danielzinho é meu filho, uma piscina de 500 litros, e ele assim, e ela tirou a foto, estava essa piscina e um monte de entulho. Mano, aquilo veio dentro de mim assim, eu falei, mano, meu filho não vai ver isso, eu não vou condenar meu filho a isso. Mas assim, eu falei, eu não vou condenar meu filho a isso. E eu cheguei em casa, eu mandei uma mensagem, tá até aqui, depois eu mostro pra vocês. Eu mandei uma mensagem pra Vivi, eu falei assim, um dia eu vou tirar uma foto do Daniel,
dentro da piscina da nossa casa. Ela falou, glória a Deus, né? Só que aquilo parecia como se fosse mais uma mensagem. Só que aquilo no meu coração, eu falei assim, mano, eu não vou condenar meu filho a isso. Eu vou tirar meu filho daqui. Porque o que eu vivi, mano, o que meus pais me deram, foi o que eles puderam dar. Então, só que chegou em mim, o que eu vou fazer depois de mim aí é responsabilidade minha. E eu falei, meu filho não vai viver aqui, mano, eu não vou deixar. Não porque você tem, tem preconceito e tal, não é, cara, mas é porque é preso. A questão não é o ambiente, é onde você está preso na sua mente. A gente ficava preso naquilo. Eu falei, eu não vou deixar meu filho viver isso, dessa condição, cara. E eu fui trabalhando, né, e fazendo, e minha esposa falava, já, tem que arrumar isso na casa. Eu falei, eu não mexo mais nada nessa casa. Nós vamos sair daqui. Tal dia a gente vai sair daqui. E eles ficaram doidos, né, e a minha família. E eu falei assim, a gente vai sair daqui. 9 meses depois, eu tirei uma foto dele dentro da piscina da nossa casa, dentro do nosso condomínio. Não tem a ver com a piscina, mano. Tem a ver com uma cabeça que se muda. E eu sempre trago para as pessoas, cara, não é ficar rico, mas você pode mudar a sua condição. Todos vocês estão assistindo, que talvez não tenha condição, todos vocês, cara, vocês querem dar um colégio bom para seus filhos. Seu filho estuda no colégio que você desejava? Não. Você tem um bom convênio para sua família? Cara, você não tem. Sua esposa, você consegue cuidar da sua esposa? A sua casa, você consegue ir no mercado comprar o que você quer comprar? A gente está falando de coisas básicas que todos podem ter. Cara, você consegue desenhar a sua casa que você quer ter? E se você pedir para qualquer uma pessoa dessa, desenha a sua casa. Eles vão desenhar uma casa que aos olhos dele é muito grande, mas quando a gente olha a outra realidade, não é. Mas só que nem aquilo eles conseguem. Por quê? Porque eles acham que é riqueza. Não é, cara. É você mudar a sua condição de vida. E isso é possível. Pensando nisso, eu mudei a nossa condição de vida. Hoje toda a minha casa e outras tantas famílias são sustentadas por causa da JC. Não tem a ver só com... Lembra eu falei para vocês, quando você mudou sua cabeça? Cara, não sou eu. Quando eu mudei, a minha família mudou, os meus filhos, os filhos dos meus filhos. É uma geração transformada, que mudou a visão. Hoje o meu filho mais novo, ele não fala das coisas que o Anderson mais velho falava no ambiente que ele está, porque ele mudou de ambiente, mudou de ideia. E aí eu comecei a entrar essa escassez, ela começou a sair da minha vida, cara. Eu comecei a tirar isso. E olha que doideira, porque eu sempre li a Bíblia e eu comecei a ver Deus próspero na Bíblia, cara, porque eu não enxergava isso. Você entendeu? E começou a abrir e trazer clareza nisso. E aí eu comecei a colocar uma meta, um projeto na nossa vida que é fazer a minha empresa transformar outras vidas a partir do trabalho. E aí eu comecei a ficar doido, eu falei, agora o negócio vai crescer. Eu tinha lido um livro e esse livro ele falava que a minha empresa é um ministério que traz recurso para a igreja chamado Casa. Como é o nome desse livro? Cara, eu não vou, depois eu passo para vocês, eu esqueci aqui porque eu tô um pouquinho agitado. Eu esqueci, mas eu vou lembrar. E aí eu li esse livro, Jacques de Aquino. Ele é da igreja do Mevan. E aí ele escreveu esse livro e ele falava exatamente isso, que o meu trabalho, ele é um ministério que traz recursos para a igreja chamado Casa. E eu comecei a levar o trabalho a sério. Eu falei, cara, eu preciso fazer disso aqui, que traz recursos para minha casa, ser uma coisa boa para se trabalhar. Tá passando o tempo, não? Tá, vamos lá. Mas e aí hoje você tem vários negócios? Toda essa mudança, eu falei, vou começar a construir recursos, porque era só instalação, comecei a fazer coisas. Aí meu filho chegou na pandemia, o Anderson falou assim, pai, você faz um e-book, aí dava curso na ONG lá, né, de elétrica. Aí ele falou, faz isso, faz uns vídeos pra gente continuar. E a gente começou a fazer e-books. A gente fez e-books e começamos a entrar no digital, fazendo e-book. Aí ele começou a fazer os cursos, gravando os cursos, começou a fazer e-book, ele começou a vender, fazer tráfego pago, tal. E a gente começou a entrar no digital, entrou nas nossas redes digitais. Aí eu peguei e montei a JC Digital para isso. E aí eu fui em alguns eventos e comecei a falar, cara, preciso fazer uma hold. E aí eu coloquei Jadve Elétrica Serviço do Reino. E a Jadve, ela tem, que vem de Jackson, Anderson, Daniel e Vivi. A gente tem 6 empresas que abastece, ou que essa empresa sustenta as outras. Então a gente montou uma empresa de automação, especialista só em automação residencial. Né? Então a gente tem hoje uma equipe, uns caras brabo que só faz automação residencial. Aí a gente montou uma outra empresa que é a JC Prêmio, que ela faz só manutenção. Então você liga 24 horas, tem um eletricista de manutenção. Aí a gente montou também a JC Digital, que trabalha com os nossos cursos e tal. E a JC Elétrica e a Connect, que conecta o cara que treinou ao nosso cliente, aos profissionais, e ele faz toda a gestão de todas essas empresas.
E aí a gente entrou para essa área aí de empreendedorismo, justamente fazendo isso. E agora tem a publicidade também, né? E dentro do digital, aí apareceu a publicidade, que é a Elétrica Área, tudo que você precisa para suas instalações elétricas, você encontra na Elétrica Área, do primeiro cabo à última lâmpada, você encontra na Elétrica Área. Ah, garoto, muito Aproveita bom. e já deixa o seu arroba pra galera te seguir. JC na área. Na verdade é Jackson, né? Instalação elétrica. jc.instalação elétrica é o arroba no nosso Instagram. Cara, a gente podia ficar aqui 35 episódios, que a gente ia ter muita história para contar. Tanta coisa para dividir para você. Mas para nós é gratificante ter você sentado nessa mesa, saber do seu profissionalismo, de ser especialista, né? E hoje ver o seu resultado trabalhando com investidores aí como o Thiago Nigro, Pablo Marçal e tantos outros, e tudo isso com uma missão. Acho que quando você entende a sua missão, como você compartilhou muito bem aqui, é o que traz o resultado mesmo estruturado, né? E a gente se encaminhando para o final, queria que você deixasse uma dica para alguém que está começando na sua área. Eu já acho que vai ser, siga-me no meu canal, mas que você pode, não tem problema ser, mas que você pudesse deixar uma dica para alguém que está começando e quer seguir esse caminho na elétrica. A gente até falou aqui, né? Estuda, cara. Não vai nessa de não estudar, estuda. Se profissionaliza, vai buscar conhecimento técnico, conhecimento de pessoas que já fazem o que você quer fazer. Comprem seu e-book. Também, né? Você vai comprar o nosso e-book lá também. Dito o curso Eletricista 10K, como fazer 10 mil reais por mês. Mas é você estudar, cara. Tá próximo de pessoas que vão... Primeira coisa, estuda muito, cara. Depois você se conecta a pessoas que têm a mesma ideia, a mesma vibe que você. Porque se você não se conecta a essas pessoas que estão mesma visão que você, outras pessoas vão te derrubar, vão falar que você é doido, que não vai chegar, que você não pode, que você tem um teto, você tem limite. Então, tem pessoas que vão te levar no lugar e é só até ali, você tem que sair fora. Então, você precisa estudar, se aproximar de pessoas, você precisa entender o que você quer e onde você quer chegar. Só pra gente finalizar mesmo, quando você tem uma ideia de futuro, você começa a mover o presente. Às vezes a gente fala, o meu presente vai determinar o meu futuro. Esquece, não é isso. Você só se move aqui porque você tem um lugar para chegar. Você quer ser um doutor, você começa a estudar hoje. Por quê? Você está movendo hoje por algo que você está vendo lá na frente. Quando você não tem uma visão de futuro do que você quer ser, de onde você chegar, qualquer coisa que você faz para consumir hoje, para viver hoje. Você vive para sobreviver. Quando você tem um objetivo, quando você tem um alvo, quando você tem um propósito, você se move hoje por causa daquilo. Então, tenha um objetivo daqui a 5 anos, coisas alcançáveis daqui a 5 anos e celebre. Celebração. Então, a cada passo você celebra, não só quando chegar, porque o diabo ele nunca vai roubar o que Deus tem para você, mas ele rouba a nossa celebração todo dia. A gente não consegue ser grato. A gente precisa ser grato pelo que a gente já está vivendo. Hoje vocês começaram e tem que celebrar a cada ponto. Uma hora isso aqui vai estourar, mas precisa celebrar a construção disso. As pessoas elas sofrem com a construção e não vivem esse projeto antes. Então nasceu no seu coração, já começa a celebrar. E aí você começa a trabalhar para isso. Não é fácil, não é simples mesmo. É pauleira, você tem que matar um por dia, mas é possível, porque nós somos aqui realidade de muitas pessoas. Né? A gente vive o sonho de muita gente. Muito bom. Muito bom. Quer concluir? Mensagem final, Ju? Então vamos lá, né? E é isso, pessoal. Estivemos batendo um papo aqui com o nosso especialista em elétrica, automação e, pelo visto, mais um monte de coisa. Sugiro que vocês não percam a oportunidade de segui-lo, o Jackson, que ele vai trazer ali grandes conhecimentos para todos nós, não podemos perder. E claro, né, agradecer vocês por mais um episódio. E não esqueçam, invista com especialista. Exatamente.